Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Hélder Gomes, estamos a gravar sexta-feira, 22 de maio, no final de uma semana em que o presidente chinês recebeu Vladimir Putin em Pequim, e isto escassos dias depois de Xi Jinping ter recebido Donald Trump também na capital chinesa. A coreografia diplomática foi montada no mesmo palco, o Grande Salão do Povo. Foram 2 encontros, 2 discursos sobre o mundo e um único anfitrião. Para perceber o que isto nos diz sobre o lugar que a China ocupa e procura ocupar no sistema internacional, é a nossa convidada Kátia Miriam Costa, investigadora no Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. A edição técnica deste episódio é do Tomás Delfim. Bem-vinda, Kátia Miriam Costa. É sempre um gosto recebê-la. Obrigado por ter aceitado o convite para estar presente nesta edição do Mundo a Seus Pés. Muito obrigada pelo convite e por me terem aqui convosco hoje para partilhar destas reflexões sobre o mundo em que vivemos. O Expresso apresenta o Podfest, pela primeira vez no Porto. Uma tarde de podcasts, grandes conversas e convidados especiais ao vivo. Inscreva-se já em podfest.expresso.pt, dia 29 de maio. Expresso Podfest, liberdade para ouvir. Trump foi recebido com pompa de Estado, desfile militar. Putin chegou poucos dias depois a Pequim, com Xi Jinping a descrever a relação com Moscou como uma força de calma no meio do caos. Dois encontros tão próximos no tempo dificilmente são coincidência. Como é que a Kátia lê esta sequência de encontros ao mais alto nível em Pequim? Mais do que calendário, foi mensagem. E foi uma mensagem dirigida a quem? Há uma mensagem daqui de reforço do posicionamento da China na ordem internacional, e isso é muito visível no primeiro encontro, no encontro com o presidente Trump. Portanto, a China ombreia com os Estados Unidos, já está ali já se autopercepciona como potência global e já está a demonstrá-lo interna e externamente. E teve bastantes detalhes, até na forma de cumprimentar e de receber o presidente Trump, que são extremamente simbólicos ao nível interno. Claro que esta proximidade entre uma e outra cimeiras presidenciais do mais alto nível pode existir, para além de não ter sido consequência, nos faz crer que a China também, que organizou as suas prioridades, apesar de já ter sido adiado o encontro com o presidente Trump. Na verdade, o que aconteceu foi que primeiro recebeu a grande potência, a potência hegemónica, e depois recebe a potência que lhe poderá assegurar uma subida, não só a potência global, como a manutenção da China nesta corrida tecnológica e comercial que continua a acontecer, e que, apesar de agora ter sido negociada parcialmente com os Estados Unidos, vai com certeza marcar as próximas décadas do século XXI. A Casa Branca fala em acordos na agricultura, na aviação, na inteligência artificial. Pequim comprometeu-se a comprar pelo menos 17 mil milhões de dólares anuais em produtos agrícolas americanos até 2028, isto em cima dos 25 milhões de toneladas de soja já acordados em outubro do ano passado, e comprometeu-se também Pequim a abordar as restrições às exportações de terras raras. Mas em Taiwan e na guerra do Irão houve pouco progresso visível. E Xi abriu, de resto, a cimeira com Trump, falando da armadilha de Tucídides, que, no fundo, para enquadrar os nossos ouvintes, é uma tese criada por um professor, um politólogo de Harvard, que no fundo fala da tendência ou do risco de conflito entre uma potência instalada e uma potência emergente. A Kátia tem escrito sobre o peso do simbolismo no discurso diplomático chinês. Que enquadramento quis Pequim impor logo à partida ao avisar Trump que uma má gestão de Taiwan, ou seja, qualquer passo em falso, colocaria a relação entre a China e os Estados Unidos em grande perigo? É uma linha vermelha tradicional reafirmada ou há algo de novo no tom do presidente chinês? Há algo de novo, sobretudo no facto da agenda ter sido
também determinada pela China. A China é que traz Taiwan para o cimo da agenda. E essa referência que muito bem o Helder referiu aqui à armadilha do Tucídides, que é uma coisa muito explorada e que foi muito exportada pela academia, portanto, sobretudo entre o mundo ocidental, da potencial confrontação entre a potência emergente e a potência instalada, a China vem dizer exatamente o contrário, não é isso que quer. Não pretende o conflito, pretende soluções diplomáticas rearranjadas e também soluções que conduzam ao respeito das suas linhas vermelhas. E Taiwan é a linha vermelha. E é uma linha vermelha que os Estados Unidos já sabiam que existia, é uma linha vermelha porque os Estados Unidos e toda a comunidade internacional, quando a China reentra na comunidade internacional como representante de toda a China, a República Popular da China, assume-se que, que há a possibilidade do controle de Taiwan. Portanto, depois há uma série de passos, uma série de processos que se calhar deram uma ideia errada aos próprios Estados Unidos relativamente ao potencial da China concretizar ou não essa união, que podemos falar à frente, mas na verdade o que nós temos aqui é uma China mais assertiva, com um alto nível diplomático, a marcar a sua posição. E relativamente a uma afirmação que o Helder fez aqui, quer dizer, que foi anunciada até com alguma pompa e circunstância, todos estes acordos económicos e de comércio, mas sobretudo de comércio, que os Estados Unidos conseguiram com a China, se nós olharmos isto com uma profundidade maior, também vamos perceber que a China também garante a manutenção da interdependência dos Estados Unidos em relação à China. Nós não somos só interdependentes quando compramos, nós também somos interdependentes quando dependemos para vender. Nós podemos ir ver isto em qualquer economia acontece. Nós temos um consumidor tradicional e quanto mais peso esse consumidor tem, se um dia esse consumidor decide fechar o consumo, a porta do consumo, isso tem impacto na economia que vende. E a China faz isto de uma forma muito ponderada, porque a China, quando houve a ameaça do incremento das tarifas, o que a China fez foi dizer, então nós não compramos a soja, não é? Portanto, há aqui, de facto, isto é uma relação em que os dois estão a ganhar. Agora, também estamos a aumentar a interdependência, o que vinca mais este aspecto que a China está sempre a referir, que é nós queremos realmente globalizar, ser uma potência global, mas sem conflito. E isso vai outra vez ao encontro àquela citação que o presidente Xi Jinping faz, que é uma apropriação de um pensamento que foi desenvolvido no mundo ocidental, de facto, mais propriamente nos Estados Unidos, como muito bem referiu, mas que a China também tem a sua própria leitura deste mesmo raciocínio e da forma como a China está a ser vista, portanto, como uma potência emergente que pode desafiar a superpotência. Trump pediu ajuda à China para manter o Estreito de Hormuz aberto, num conflito em que Pequim compra até 90% do petróleo iraniano e Washington é parte beligerante. Que tipo de mediador pode a China ser aqui no Médio Oriente? A China pode ser um mediador e já tem sido um mediador muito discreto em várias ocasiões. Contudo, para isso, os Estados Unidos terão que aceitar algumas condições do Irão. Porque, na verdade, a China, não é uma potência interventiva, que procura estar presente nos conflitos, mas vê o seu abastecimento energético de alguma forma comprometido e também as suas linhas de exportação, portanto as suas rotas de exportação algo comprometidas, e isto porque temos que enquadrar como um todo. Os Estados Unidos primeiro têm uma intervenção na Venezuela e raptam o presidente, que é um elemento de distúrbio na relação privilegiada que a China tinha com a Venezuela, e estamos aqui no âmbito energético, portanto no âmbito do fornecimento de petróleo, e depois vai a Irão, que além de ser um fornecedor energético, é um elemento, por causa do Estreito de Hormuz, não é? Tem uma posição
geoestratégica fundamental para o escoamento das mercadorias, portanto, dos produtos para toda a Ásia. E aqui há depois aqui uma falha estratégica ou geoestratégica, que é o facto de se arrastarem países que até são aliados dos Estados Unidos para dificuldades, como o próprio Japão, a Coreia do Sul, mas também Taiwan. Portanto, ou seja, neste momento toda aquela parte do mundo está afetada. A Europa também está, mas a Ásia ainda em maior quantidade. E mesmo assim, a China oferece para mediar, mas não se oferece para fazer uma intervenção profunda no conflito, porque a China também está a observar o conflito e até que ponto o Irão tem resiliência para manter a situação. Segundo um relatório recente encomendado pela CIA, o Irão terá mais 3 meses, cerca de 3 meses de possibilidade de resistência económica à situação que está em curso e alguma capacidade de resiliência interna para responder militarmente. Portanto, isto quer dizer que a China, num caso extremo, poderá pressionar mais até os próprios Estados Unidos. Neste momento está a aguardar para ver o que se vai passar. Mas a China pode ser aqui um fator importante de estabilização das relações, porque a China também assume que o Irão não será uma potência nuclear em termos de armamento, usando só o recurso ao nuclear para fins benéficos. Ora, esta também era a ideia que já Khamenei tinha. Khamenei já tinha afirmado isto, ou seja, a doutrina iraniana nunca acolheu diretamente o uso não pacífico do nuclear, portanto, da tecnologia nuclear. Mas isso ficou aqui muito claro, não é? A China marcou esse ponto. Contudo, a China também terá com certeza referido aos Estados Unidos que há alguns elementos que os Estados Unidos irão ter que respeitar para que o Irão entre novamente nas negociações e tenhamos os resultados esperados. Aliás, porque o Irão vai dialogando com os Estados Unidos, não vai acolhendo as propostas dos Estados Unidos. Naturalmente. E é interessante porque precisamente no dia em que Xi Jinping e Vladimir Putin se encontraram, a Rússia fez saber que a nova liderança iraniana mantém o compromisso de não ter armas nucleares. Ainda assim, o número 2 da diplomacia de Moscovo insistiu no direito de Teherão a um programa nuclear civil. A Kátia aludiu exatamente a essa distinção e é curioso que estas declarações tenham surgido precisamente no dia em que Putin e Xi estavam reunidos em Pequim. Xi e Putin assinaram uma declaração conjunta que condena, e cito, correntes hegemónicas e, volto a citar, a lei da selva nas relações internacionais. Sobre a Ucrânia, a linguagem, no fundo, foi a de Moscovo, eliminar as causas profundas da crise ucraniana numa fórmula que a China subscreveu. Foram assinados mais de 40 acordos e memorandos, mas há aqui um dado que gostaria de explorar consigo, que é o gasoduto Força da Ibéria 2, uma prioridade russa há vários anos, ficou outra vez sem uma calendarização. Putin chega a Pequim numa posição enfraquecida, a Rússia recuperou território pela primeira vez em quase 3 anos, Pequim sabe disso. Que cálculo é que a Kátia faz de tudo isto? A relação da Rússia com a China é uma relação muito pragmática, que está assente em bases de interesses comuns, que são partilhados, em que o conflito da Ucrânia não é determinante, porque se o fosse, a China tinha bastantes interesses na Ucrânia. O conflito na Ucrânia, portanto, a guerra na Ucrânia vem prejudicar esses interesses, até porque a China tinha alguns interesses económicos na Ucrânia por causa da ligação da Europa Central à Ásia Central, e mesmo isso não beliscou a relação entre Moscou e Pequim. Ou seja, eles têm muito determinados quais são os pontos de concordância e de discordância. A questão do gasoduto é interessante, mas, na verdade, se nós olharmos até para o projeto da nova Rota da Seda,
e apesar da Federação Russa não ser parte oficialmente deste projeto, tem sido feito uma grande parte do investimento financeiro do projeto aplicado na Ásia, tem sido canalizado para a Rússia, todo aplicado em infraestruturas. Ou seja, mesmo que esta infraestrutura considerada essencial pela Rússia não esteja a ser alvo da atenção chinesa, muitas outras infraestruturas já o foram. E isto, respondendo à questão do Helder, não creio que seja determinante a posição em que Putin chegou. Ou seja, se está mais enfraquecido ou menos enfraquecido. Na verdade, a China sabe o que é que pretende da Rússia e sabe até que ponto pode negociar com Putin. As opiniões públicas dos dois países não são favoráveis a uma parceria baseada numa amizade sem fim, ou seja, até tem alguma desconfiança tradicional de um país em relação ao outro, pela história que têm, pelos problemas fronteiriços que já tiveram, mas perceberam que neste momento a relação entre os dois é a forma de desequilibrar o tabuleiro. E isso é perfeitamente claro, tanto para a Federação Russa como para a República Popular da China. E quanto mais a China for deixada fora do relacionamento dos países ocidentais, mais essa transferência se faz. E essa transferência começa por ser feita, em grande medida, porque a China começa a perceber que não consegue instalar mecanismos de resiliência sozinha, nomeadamente resiliência energética, ou seja, que tem ali uma dependência, não é uma dependência energética porque tem os fornecimentos muito diversificados, mas que esta ligação a favorece. Por isso, eu creio que há aqui uma certa estabilidade nesta relação, e eles vão assinando muitos acordos, parte são concretizados, outra parte não são, mas eles são todos mais ou menos dentro das mesmas áreas. E para além da relação bilateral, nós temos sempre de nos lembrar que a China e a Rússia fazem parte de outras organizações multilaterais que também fomentam cooperação, nomeadamente ao nível das infraestruturas, como por exemplo a Organização de Cooperação de Xangai, que começou por ser criada, voltada para o terrorismo e para as questões de segurança e defesa, e que hoje em dia já tem ali um grande braço económico e de infraestruturas, portanto económico no sentido de investimento e também de investimento em infraestruturas. Também estão os dois no BRICS, ou seja, eles têm uma multiplicidade de relações que não se limita a este relacionamento bilateral. E esta declaração final relativamente à ordem internacional também tem a ver com isso, com esse posicionamento que é relativamente consensual, tanto nos BRICS como, por exemplo, na Organização de Cooperação de Xangai. Ou seja, a Rússia e a China também se articulam naquilo que naquilo que são as suas parcerias, as suas outras parcerias. Eu vou só acrescentar, para não me alongar muito, mas queria acrescentar que esta relação entre a China e a Rússia, ambos os países também sabem que os Estados Unidos a veem com muita preocupação, porque a negociação dos Estados Unidos para retirar a China no limbo que se encontrava, porque estava num processo de cisma sino-soviético, não é? Com a União Soviética, foi a forma que os Estados Unidos tiveram, foi começar a negociar com a China para reintegrar a China no mercado internacional e na ordem internacional, cujo primeiro grande passo é o assento da República Popular da China e a saída de Taiwan das Nações Unidas, da Assembleia Geral das Nações Unidas e do Conselho de Segurança, e isso é feito através desta negociação com os Estados Unidos. Portanto, e a China tem essa consciência, tem a consciência que esta relação desequilibra o tabuleiro, porque os Estados Unidos deram a mão à China exatamente porque na altura havia uma bipolaridade e queriam afastar a China da influência soviética. Portanto, esse raciocínio, e tendo a China sido, no fundo, o protagonista que muitas vezes pensa passivo, mas que não foi passivo de toda esta negociação, faz com que a China hoje saiba que a Federação Russa é um elemento que pode desequilibrar a relação, sobretudo nos interesses geoeconómicos que a China tem, incluindo no Ártico. Permite-me que regresse ainda à guerra na Ucrânia, uma vez que a agência Reuters publicou
uma notícia que dava conta do treino em segredo de cerca de 200 militares russos em solo chinês no final do ano passado, sendo que alguns desses efetivos já se encontrariam a combater na Ucrânia. E esta colaboração mostra, segundo as fontes ouvidas pela Reuters, mostra um envolvimento direto de Pequim nesta guerra muito superior ao que se conhecia. E esta revelação, esta notícia da Reuters, surge precisamente no dia da chegada de Putin a Pequim para a tal visita de Estado de 2 dias e conversações com o homólogo chinês. Na guerra da Ucrânia, Pequim apresentava-se como uma entidade neutra. Foi uma inflexão significativa ou um exercício retórico que não muda no essencial? E este treino secreto revela exatamente o quê, na sua opinião? Bem, eu não sei se o treino foi secreto, ele se calhar foi só divulgado agora, são coisas diferentes. Eu vou explicar porque é que eu estou a dizer isso. No âmbito da Organização de Cooperação de Xangai, existem exercícios militares conjuntos entre os países membros, entre os Estados-membros. Portanto, é comum haver treino, haver prestação de formação técnica entre as Forças Armadas dos países que constituem a Organização de Cooperação de Xangai. Portanto, eu não considero que seja completamente anormal que tenha acontecido. E esse envolvimento existe desde que o conflito começou, ou seja, desde a invasão da Ucrânia, não é? O que quer dizer que a China provavelmente não deu a relevância a este fator como um fator específico do envolvimento da Federação Russa na guerra. E porquê? Porque, de facto, houve dentro desta organização, houve sempre uma grande pressão da Rússia para reforçar o lado militar. A China resistiu a essa militarização total da organização, mas os exercícios estão lá, ou seja, os exercícios entre as Forças Armadas dos diversos Estados-membros estão lá. E estes exercícios podem ser bilaterais, podem ser multilaterais, mas na verdade eles nunca foram suspensos, ou seja, nenhum Estado demonstrou vontade dentro da Organização de Cooperação de Xangai, demonstrou vontade de suspender estes exercícios apesar do conflito na Ucrânia, não é? Apesar de existir a guerra na Ucrânia. 200 não é um número, quer dizer, não é uma formação massiva de militares, era isso que eu queria dizer, ou seja, para nós considerarmos que possa ser alguma coisa que tenha ocorrido de uma forma perfeitamente extraordinária, apesar da China dizer que realmente não tem nenhum envolvimento, mas poderá sempre dizer, bem, nós até estávamos a dar aqui treino mais técnico ou tecnológico. Claro que nós sabemos que isso reverte para aquilo que é usado no palco da guerra, não estou a dizer o contrário, mas estou só a tentar enquadrar e porque é que a China nem sequer teve assim uma grande reação a esta notícia, não é? Sim, eu uso na verdade o léxico também usado pela Reuters deste treino em segredo, porque a base desta cooperação assenta num acordo bilateral assinado em Pequim a 2 de julho do ano passado por oficiais de alta patente de ambos os países, e o acordo era explícito quanto ao seu caráter confidencial, ou seja, proibindo qualquer cobertura mediática e estipulando que nenhuma terceira parte deve ser informada sobre estas deslocações. Também tinha uma componente recíproca, ou seja, o mesmo documento estipula o treino de centenas de militares chineses em território russo, ou seja, há aqui uma dimensão bilateral bastante acentuada, mas compreendo o que diz no sentido em que não há um envolvimento direto, ainda que na peça da Reuters os analistas, especialistas, as fontes ouvidas tenham dito que está aqui um envolvimento mais direto do que se conhecia até agora. Mas entre quarta-feira de uma semana e quarta-feira da seguinte, Pequim foi uma espécie de palco do mundo ao receber o homem que lidera a primeira potência militar mundial e o homem que lidera a sua maior
a sua mais importante parceria estratégica não ocidental. A Alemanha avisou que o apoio chinês a Moscovo afeta diretamente a segurança europeia. O presidente ucraniano Zelensky recorreu a Londres, Paris e Berlim para reabrir o caminho diplomático. No meio disto tudo, onde é que, Kátia, fica a Europa nesta nova geometria? Tem lugar à mesa ou está a tornar-se cada vez mais irrelevante? Eu vou responder à sua pergunta. Deixe-me só voltar aqui um bocadinho atrás. Eu percebo aquilo que estava a dizer, mas é entre dois países que têm um relacionamento dentro de uma organização que é para a segurança e defesa, a assinatura deste tipo de acordo não é de estranhar, ou seja, então de ter aqui uma cooperação mais estreita, porque eu acho que eles sempre tiveram, acho que já há muito tempo que a têm. Não tiveram sempre, nas décadas todas, mas desde os anos 10 do século XXI, eu acho que eles têm aprofundado essa cooperação. Agora, respondendo à sua questão, eu creio que a Europa está a ficar cada vez mais irrelevante nestas negociações. E isso é um problema para a Europa. É um problema para a Europa porque não consegue ser interlocutor direto com a Rússia, não é? Não consegue ter ali uma ação, mesmo que seja negociadora, seja de contestação, mas não consegue ter ali uma ação. Portanto, não, esse canal foi fechado. E encontra-se cada vez mais fragilizada, porque o chanceler alemão poderá dizer aquilo que ele quiser, mas na próxima semana vai lá estar o ministro dos Negócios Estrangeiros, outra vez em Pequim, e o chanceler esteve lá há pouco tempo. Ou seja, há uma grande retórica pública, mas depois as visitas dos líderes europeus à China, por exemplo, têm sido seguidas, portanto não há interrupções. A China é neste momento um grande centro diplomático, recebe países asiáticos, recebe países europeus, independentemente daquilo que ela decide fazer, ou até destas parcerias militares que decide estabelecer. Portanto, não isso vai-lhe dando alguma liberdade de ação. E eu creio que a Europa, se quiser falar sobre a guerra da Ucrânia, na Ucrânia com a China, também não, quer dizer, poderá falar e vai ser com certeza gentilmente recebidas, vão ser gentilmente recebidas as suas palavras, mas o efeito vai ser curto. Ou seja, a margem de manobra da Europa foi diminuindo e de facto, há um aspecto em que eu concordo com todos os líderes europeus. A segurança da Europa também tem que estar fundamentada ali numa fronteira segura com a Rússia. E a Rússia prestou sempre um serviço de contenção a uma série de movimentos e de pretensões que poderiam afetar a estabilidade da Europa. Ou seja, a segurança na Europa sempre incluiu a segurança na Rússia, na fronteira da Rússia com a Ucrânia neste caso. Portanto, nós temos aqui uma situação de muito difícil solução, porque infelizmente o conflito está-se a prolongar com muitas causas, peço desculpa, com muitas consequências humanas, com muito sofrimento, mas nós não estamos a ver a Europa a conseguir negociar diretamente com a Rússia, portanto só consegue falar com o lado ucraniano, e isso é um problema se nós queremos mediar ou queremos ter uma intervenção mais profunda, e até mais produtiva. Portanto, não estou a ver qual será a margem de manobra, dado que os Estados Unidos estão-se a afastar cada vez mais dos seus aliados europeus, não é? Quer dizer, agora esta notícia de se calhar se ir repensar a NATO e de voltar a haver um investimento, mas note-se o novo investimento dos Estados Unidos no reforço da segurança na Polónia. Qual é a justificação, não é? A justificação é que o presidente gosta de quem governa a Polónia, o presidente americano, não é? Portanto, isto não é uma estratégia de segurança e defesa do interesse comum, e isso traz grandes problemas para o seio da NATO e também muitas questões que os líderes europeus terão que enfrentar agora, não é no futuro, é agora, neste momento.
Sim, desde o início da invasão em larga escala da Ucrânia por forças russas em 2022, em fevereiro de 2022, que não havia de facto, ou não há, aos dias de hoje, um interlocutor europeu para falar com Putin, para falar com Moscovo. Algo poderá mudar nas próximas semanas ou meses, porque tem certamente conhecimento dessa vontade, até manifestada pelo Presidente do Conselho Europeu, António Costa, de arranjar um interlocutor europeu para falar com Moscovo. Estará para breve a acreditar nas notícias que vão surgindo de Bruxelas, a criação dessa figura ou encontrar essa figura para falar sobre a guerra na Ucrânia com a Rússia, mas para já parece-me que dos últimos dias o centro da ação está em definitivo deslocado para leste, com a China a assumir uma centralidade que é difícil de desmentir, enquanto a autonomia estratégica da Europa é bastante limitada e muito reativa. E nesse sentido, Xi Jinping, como escrevemos esta semana na edição impressa do Expresso, Xi Jinping é quem segura a batuta e pode afinar a orquestra global a seu gosto. Não sei se concorda com este remate de episódio, mas parece-me que é Xi Jinping quem tem muitas cartas para lançar e para jogar com outros líderes mundiais. Sim, Xi Jinping neste momento tem essa capacidade. Contudo, está sempre dependente daquilo que os outros atores querem, sobretudo dos Estados Unidos. Ou seja, acaba por haver uma centralidade maior na China porque houve a introdução de grande disrupção, até junto dos países aliados, por parte dos Estados Unidos. Portanto, a China, no fundo, está sempre em fase adaptativa, mas tem essa capacidade. A China tem uma grande capacidade adaptativa. Eu não diria que a China é o único elemento, mas neste momento é o ator global que tem capacidade de oferecer alguma estabilidade, e nós sabemos que as economias gostam de estabilidade, e então existirá sempre esta tentativa de que a China se posicione e até de acreditar que a China poderá contribuir para a resolução dos problemas. Por isso, de facto, há aqui uma maior centralidade, isso na verdade sim, uma muito maior centralidade, e que lhe posso dizer, eu que trabalho a política externa chinesa há muito tempo, não considerei que fosse tão rápida, não pensei que isto fosse tão rápido, a China conseguir diplomaticamente adquirir esta centralidade, até porque a diplomacia chinesa até agora se tinha mostrado capaz de desenvolver regionalmente muitas cadeias de relação de poder, capaz de ir sempre defendendo os interesses nacionais da China, mas ao nível global sempre relativamente tímida, não é? Sim, Sem mostrar. sim, quase, Sim, sim, diga. quase numa postura de wait and see, esperar para ver. Exato, e sempre numa postura de muito equilibrada, não é? Não querer abandonar o equilíbrio. E desta vez a China começou a colocar os seus pontos na agenda, a dizer o que é que acha necessário, portanto tem de facto uma mudança de posição. E quando muitas pessoas estavam a olhar para este encontro entre o presidente Putin e o presidente Trump, da mesma forma como se viram os outros encontros, eu posso lhe dizer que da minha perspectiva, há ali uma mudança. E há uma mudança nas partes mais simbólicas, mas mas tudo isso até na forma como a agenda é construída, naquilo que sai de efetivo do encontro, é uma diplomacia, ou seja, foi uma negociação que serviu muito à forma como a China pretende estar na ordem internacional. Portanto, para a China foi um encontro que eu diria que até, parecendo mais positivo para os Estados Unidos com os resultados imediatos que teve, a médio prazo eu creio que vai ser mais positivo para a China.
Muito bem, a fechar esta edição, a pergunta que temos sempre reservada para os convidados do Mundo a Seus Pés: se neste momento Kátia Miriam Costa pudesse viajar para qualquer parte do mundo, sem quaisquer restrições, para onde iria e porquê? Isso é uma pergunta muito difícil, porque eu gosto do mundo em geral. Portanto, essa é mesmo, apanhou-me aqui de surpresa, que essa é mesmo uma pergunta difícil. Olha, se calhar iria ao Brasil, não por aquela retórica de país irmão, mas porque eu acho que o Brasil é uma potência muito interessante, que pode levar os países de língua portuguesa a internacionalizar-se mais, ou seja, a terem mais peso, porque acho que o Brasil é muito diverso e ainda não, apesar de ser a potência da América do Sul, apesar de todo aquele movimento de abertura ao mundo, de participação nos movimentos do Sul global, creio que o Brasil ainda pode dar mais um bocadinho. Do ponto de vista racional, iria aí. Se calhar, noutros pontos, se fosse mais para viajar, iria viajar em termos turísticos, que se calhar iria a outros pontos. Mas creio que pensar o Brasil como um destino, que também é um país muito bonito, mas que tem essa capacidade de centralidade que seria muito interessante até para Portugal, seria uma boa descoberta. Estivemos aqui a falar muito da China, e, no entanto, a Kátia tem bastante trabalho publicado e debruça-se muito sobre a América Latina, entre outras geografias, portanto não é surpreendente que pense no Brasil quando lhe faço esta pergunta. Obrigado, Kátia Miriam Costa. Obrigado também ao Tomás Delfim e ao João Luís Amorim pela edição técnica deste episódio. E obrigado a si que nos escuta todas as semanas. Na próxima segunda-feira haverá outro O Mundo a Seus Pés, com outros protagonistas e assuntos. Até lá. O Expresso apresenta o Podfest, pela primeira vez no Porto. Uma tarde de podcasts, grandes conversas e convidados especiais ao vivo. Inscreva-se já em podfest@expresso.pt. Dia 29 de maio. Expresso Podfest. Liberdade para ouvir.